Olá pessoal, tudo bem? Seguindo a nossa linha de técnicas de integração, vamos ver hoje 3 casos de integração que resultam em funções trigonométricas inversas. Temos aqui o teorema. Então, o primeiro caso é essa integral de du sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado, em que u é uma função de x e a é um número positivo. Isso resulta na função seno inverso, ou seja, seno a menos 1 de u sobre a mais uma constante. Os outros dois casos, nós temos du sobre a ao quadrado mais u ao quadrado, que resulta na função tangente inversa. E, por fim, o terceiro caso, a integral, o formato da integral, que resulta na função secante inversa. No começo, você pode achar um pouco confuso a aplicação desses 3 casos por achar que eles são parecidos. E, de fato, são. Mas, se você olhar com atenção, cada um vai ter a sua particularidade. E, à medida que você for aplicando eles, for fazendo exercício, você já vai aprender a identificar qual caso você vai usar dependendo da função. Por exemplo, na função seno inversa, nós temos a raiz de uma constante menos uma função de x. Já no caso da tangente inversa, não aparece a raiz quadrada. E no caso da secante inversa, nós temos a função de x ao quadrado dentro da raiz e fora da raiz a mesma função de x. Então, os casos mais parecidos aqui, a meu ver, são o caso 1 e o caso 3. No entanto, tem essa pequena diferença. E, além disso, no caso 1 é constante menos função. Já no caso 3 é função menos constante. Nesse exemplo, eu quero calcular a integral de dx sobre raiz quadrada de 4 menos 9x ao quadrado. Então, eu vou tentar enquadrar essa integral em um desses 3 casos que estão aqui ao lado. Então, esse caso aqui não é complicado. Se você observar bem, ele se parece muito com o primeiro caso. Porque eu vou ter uma constante, o 4, que seria o a ao quadrado, aí o menos que está na regra, e o 9x ao quadrado, que seria u ao quadrado. Então, de cara, sem fazer quase nenhum arranjo, eu já consigo colocar essa função nesse formato e aplicar a integral direto. Então, eu posso reescrevê-la assim, ó. Isso aqui é igual a integral de dx dividido por raiz de 4 menos... Então, 9x ao quadrado, eu vou tentar escrever ele como uma função só de x ao quadrado. Porque nota que na regra, onde aparece u ao quadrado, que é a função de x, não tem nenhuma constante do lado. Então, eu sei que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, em vez de escrever 9x ao quadrado, eu vou colocar 3x ao quadrado. Vocês concordam com a mesma coisa? Porque 3 ao quadrado, 9. E x elevado a 2, x ao quadrado. Então, agora, eu já posso comparar com a regra. Então, comparando com a regra, o u ele vai ser igual ao 3x. Então, derivando, vou passar de x para u também. Então, derivando, eu fico com du igual a derivada do 3x, 3 dx. Então, isolando dx, eu obtenho du sobre 3 igual a dx. E com isso, eu volto para a minha integral. Então, isso aqui é igual a integral de... O dx, quem é, pessoal? O dx é du sobre 3. Então, fica du sobre o 3, né? Raiz quadrada de 4 menos o 3x, ó, que é u ao quadrado. Então, eu posso tirar a constante ainda. Então, isso aqui é igual a 1/3 integral de du sobre raiz quadrada de 4 menos u ao quadrado. Então, agora sim está naquele formato, né? Isso, ó, de a ao quadrado menos u ao quadrado, que é o primeiro caso. E eu comparando a ao quadrado com 4, eu posso concluir que o a é igual a 2.
né? O A sempre vai ser a raiz da constante. E nesse caso foi exato. Então, aplicando o primeiro caso, isso vai ser igual a 1/3, que é a constante que está aqui, seno A menos 1 de U sobre A. Então, isso aqui vai ser igual, substituindo os valores, 1/3 seno A menos 1 de U, que é 3x, sobre o A, que é 2, finalizei, mais A constante. Um exemplo simples, rápido e prático, só para vocês verem como tem algumas funções que você olha, bate o olho e já consegue identificar o caso. Nesse item B, o fato de não aparecer a raiz quadrada está me levando a crer que ela se enquadra no caso 2, sempre dá a arco tangente, a tangente inversa. Se por acaso não existisse esse 4x, então já sairia direto, porque o U seria x e o ao quadrado seria 20. Então notem que aí está escrito a ao quadrado mais u ao quadrado, mas isso nada impede de reescrever como sendo u ao quadrado mais a ao quadrado, já que é uma soma, essa ordem não importa. Então o que acontece aqui? Isso tudo que tem x aqui, ó, x ao quadrado mais 4x, eu vou tentar reescrever isso como uma única função de x. Isso é muito comum nesse tipo de problema. Você precisar completar quadrado aqui para formar um produto notável, que seria o quadrado da soma ou o quadrado da diferença de dois termos. Eu já estou vendo aqui que eu vou conseguir montar um quadrado da soma de dois termos, porque eu tenho mais 4x. Então, eu vou tentar reescrever isso aqui como sendo A mais B ao quadrado, que é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, eu vou olhar apenas por enquanto para esse x ao quadrado mais 4x e estou observando que ele está nesse formato. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E se eu fizer uma comparação, o A ao quadrado comparando com o x ao quadrado, tirando a raiz de ambos os membros, eu já concluo que o A é igual a x. E comparando aqui, ó, que o 2AB ele é igual ao 4x, e sendo A igual a x, eu posso cancelar, ó, o A com x, já que eles são iguais. E esse 2 que está multiplicando B, ele passa dividindo. Logo, B vai ser 4 sobre 2, que é 2. Então, já tenho o A ao quadrado e o 2AB. Só que, para completar o quadrado perfeito, eu ainda preciso do B ao quadrado. Né? Preciso mais B ao quadrado aqui na frente. Então, sendo B igual a 2, o B ao quadrado vai ser quanto? 4. Então, eu precisaria, na minha expressão aqui, mais 4. Então, eu venho e acrescento mais 4, sem problema nenhum. Só que, como você acrescentou mais 4, para não desbalancear a equação, você tira 4 também. Então, fica menos 4. Tá certo? Logo, essa integral aqui, ela vai ficar como? Integral de dx sobre... Aí, essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4, ela é esse produto notável, que eu posso reescrever como a mais b ao quadrado, ou seja, a, que é x, mais b, que é 2, ao quadrado. Aí aqui, ó, sobrou menos 4 com mais 20, que dá quanto? 16. Então, se você desenvolver esse quadrado e somar com 16, você vai encontrar a mesma expressão original. O que eu fiz foi um ajuste para montar um quadrado perfeito. E agora fica fácil ver uma função de x ao quadrado, não é isso? Quem é que seria essa função de x ao quadrado? Seria x mais 2, o nosso u. Então, aqui, o u vai ser igual a x mais 2. Logo, derivando, ó, du vai ser o próprio dx. Então, essa integral ela fica igual à integral de dx, que é du, dividido por x mais 2, que é u, ao quadrado,
mais 16, ó. E é o nosso segundo caso. Aqui eu tenho uma função de x ao quadrado mais uma constante a ao quadrado, né? Não confundir com esse a aqui, tá certo? Uma constante a ao quadrado. Então, aplicando a regra, isso vai ser igual a 1 sobre a tangente a menos 1 de u sobre a. Substituindo os valores, isso é igual a 1 sobre... Ora, se a ao quadrado é 16, o a será a raiz de 16, que é 4. Tangente a menos 1 de u, x mais 2, dividido pelo a, que é 4. Vamos para o terceiro exemplo. Como eu falei anteriormente, é muito fácil, nas funções mais simples, você olhar para o integrando e identificar qual caso você usa. E às vezes, quando você identifica até o caso, já facilita a sua resolução. Por exemplo, nesse item aqui, em que já apareceu a função de x aqui fora. Então, para aplicar o terceiro caso, que seria arco secante, eu só preciso dessa mesma função de x ao quadrado. Ou seja, já está me dizendo aqui, um grande indício, que esse x mais 3 é o u. Então, para completar a minha questão, eu precisaria do x mais 3 ao quadrado aqui dentro. Então, é mais um caso em que eu vou precisar completar quadrado. E como é mais, ó, de novo, o quadrado da soma de dois termos. Então, aqui eu vou tentar escrever isso como a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E comparando, ó, a ao quadrado com x ao quadrado, eu já posso concluir que o a é igual a x. E comparando 2ab com 6x, então 2ab é igual a 6x. Então eu posso concluir, ó, cortando x com a, já que são iguais, que o b é 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, para completar o quadrado perfeito, eu preciso do b ao quadrado. E sendo b 3, b ao quadrado dá 9. Então, vou precisar aqui, ó, de mais b ao quadrado, ou seja, de mais 9. Eu adiciono mais 9. Só que para não desbalancear a equação, o que é que eu faço? Eu subtraio 9. Então, menos 9 também. Reorganizando a minha integral, eu fico com integral de dx sobre x mais 3, raiz de as x ao quadrado mais 6x mais 9, é essa expressão, ou seja, é a mais b ao quadrado, ou seja, x mais 3 ao quadrado. E sobrou, ó, menos 9 mais 8, que dá menos 1. Então aqui, ó, já está o nosso terceiro caso. Uma função de x, que é x mais 3, essa mesma função ao quadrado, menos uma constante, que é o nosso a ao quadrado. Então aqui, quem é que eu vou chamar de u? O u vai ser igual a x mais 3. E o du vai ser igual ao próprio dx, derivando. Então essa integral ela vai ser igual à integral de du, que é o nosso dx, né, o próprio du, sobre x mais 3, que é o u, raiz de x mais 3 ao quadrado, ou seja, u ao quadrado, e repete aqui o menos 1. Então, aplicando a nossa regra, isso vai ser igual a 1 sobre a, o caso 3, né, secante inverso, secante a menos 1, de u sobre a. Substituindo os valores, ó, isso aqui é igual a 1 sobre... Quanto é o valor do a? Ora, esse carinha que está aqui, ele é o a ao quadrado. Então, se o a ao quadrado é 1, é porque o a vale 1. Então, secante a menos 1 de u, ó, que é x mais 3, sobre 1. Dá para organizar um pouco mais, né? Porque 1 sobre 1 dá 1, não preciso colocar. Então, secante a menos 1. E x mais 3 sobre 1 dá o próprio x mais 3. Finalizei, ó, mais a constante.
No item D, como apareceu uma raiz no integrando, então já fico tentado a achar que esse é o primeiro ou o terceiro caso. E o fato de não ter aparecido nenhuma função de x fora da raiz me leva a crer que temos aqui o primeiro caso. Um outro fator que pode implicar no primeiro caso é o fato do x ao quadrado aqui ele está negativo. Então é menos a função de x ao quadrado. Esse 4x aqui sozinho é um indício de que eu vou ter que montar um quadrado perfeito aqui. Então eu vou tentar modelar essa função, né? Vou tentar ajustar essa função de modo que eu enquadre ela no primeiro caso, ou seja, fique uma constante menos uma função de x ao quadrado. Então, a única constante que é 5, eu vou deixar ela isolada, vou colocar esse menos em evidência, e tudo que for x dentro desse parêntese, e tentar montar uma função u de x. Da seguinte maneira. Isso é igual a integral de dx sobre raiz quadrada de 5, aí menos, e aqui ó, eu vou colocar uma função de x. Então tudo que tem x vai ficar dentro desse parênteses. Então, mais 4x com esse menos aqui, ele fica menos 4x. Eu vou colocar depois para manter a ordem. O menos x ao quadrado com o menos aqui, ele fica mais x ao quadrado. Então, nota que eu só inverti a ordem, tá certo? Ó, menos x ao quadrado com menos fica mais x ao quadrado. E o mais 4x com menos aqui fica menos 4x. Nota que se eu multiplicar o menos aqui, eu volto para a equação original. Então, aqui dentro, ó, perceba que eu consigo montar um quadrado perfeito. Só que dessa vez não é um quadrado da soma de dois termos, é um quadrado da diferença de dois termos, já que aqui é um menos. Então, isso aqui está na forma a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que vale quem? A menos b ao quadrado. Resta saber quem é o a, quem é o b, se eu preciso completar o quadrado ou não preciso completar o quadrado. Fazendo a comparação a ao quadrado com x ao quadrado, eu já percebo que o a é igual a x. E o menos 2ab eu comparo com o menos 4x. Então, eu posso cancelar o menos com o menos, ó, sinais iguais, né? Vai multiplicar por menos 1, vai ficar tudo positivo. E posso cancelar o a com o x, já que são iguais. Então, fica só 2b igual a 4, quer dizer que o b é igual a 2. Então, para completar o quadrado, ó, falta aqui o b ao quadrado. Sendo b 2, b ao quadrado dá 4. Então, falta dentro do parêntese mais 4. Então, eu venho aqui no parêntese, dentro dele, e acrescento mais 4. Só que como você acrescentou mais 4, você também tira 4, para não desbalancear a equação. Então, esse mais 4 com menos 4, ele está dentro desse parêntese. E como é que fica a nossa integral? Isso aqui fica igual a integral de dx sobre raiz quadrada de 5 menos, aí nota, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que é a menos b ao quadrado, ou seja, x menos 2 ao quadrado. Esse menos 4 aqui, você vai ter que juntar com 5. Só que, atenção aqui, ó, atenção nesse detalhe. O menos 4 está dentro do parêntese e tem esse menos aqui. Ó. Então, quando ele sai do parêntese, tem que fazer jogo de sinal com esse menos. Então, menos 4 com menos daqui fica mais 4. Então, reorganizando mais ainda, isso é igual a integral de dx sobre raiz quadrada de 5 mais 4, 9, menos x menos 2 ao quadrado. Então, aqui eu já posso ver que é o caso 1 realmente. Nós temos uma constante menos uma função de x ao quadrado. Então, aqui eu tenho que o u vai ser igual a x menos 2. Logo, o du vai ser igual ao próprio dx.
isso aqui vai ser igual a integral de dx, que é o du, sobre raiz quadrada de 9 menos u ao quadrado. Ou seja, isso é igual a seno a menos 1 de u sobre a, que é igual a seno inverso de u, x menos 2, sobre o a, que é 3. Né? Se você comparar, ó, o a ao quadrado é 9. Então, se o a ao quadrado é 9, o a vai ser a raiz de 9, que vale 3. Finalizou mais a constante.